Olá, alunos! Meu nome é Jefferson Alves, eu sou professor de Geografia nessa jornada do segundo bimestre. O tema da nossa primeira aula é América Anglo-Saxônica. Esse é o nosso primeiro tema, no total de 4 aulas que nós vamos ter nesse bimestre. Agora uma mensagem destinada aos professores. Aos que tiverem interesse, eu vou estar deixando o código QR aqui nessa apresentação, para que vocês baixem e tenham mais facilidade caso vocês achem necessário fazer um texto complementar. E vamos ao tema. Mas você deve estar se perguntando, mas professor, o que é América Anglo-Saxônica? É justamente a parte da América que compõe o Canadá e Estados Unidos, ou seja, dois países que a gente pode separar como países que falam como sua primeira língua a inglesa, são países colonizados pela Inglaterra, e também podemos considerar que são os países mais desenvolvidos desse continente, né? Se pegarmos a América como um todo, ou seja, juntando a América do Sul, América do Norte e América Central, e dividimos em duas etnias, que é esse caso, que a primeira é a América Anglo-Saxônica, mais desenvolvida, e a América Latina, a menos desenvolvida, que inclusive o Brasil faz parte. A América Latina foi colonizada por países que falam a língua latina, ou seja, português, espanhol e francês. E a América Anglo-Saxônica foram colonizadas principalmente por países que falam a língua inglesa. Então essa é a diferença das duas principais regiões da América. Bom, em todo o território tem a sua formação histórica, né? Ou seja, a sua contextualização. E o contexto justamente disso é que a Idade Média se encerrou, adentramos a Idade Moderna, né, que conhecemos como a Idade Moderna, e também temos a ascensão do capitalismo. Como na Europa, o capitalismo já implantado na Europa e precisando de expansão territorial, e também a religião cristã, né, o cristianismo em ascensão, ou seja, já tinha atendido seu pico total na Europa, já tinha expandido ao máximo que poderia, e precisando evangelizar novas almas, então começou-se as expedições, né, dando início por Portugal e depois pela Espanha, que são justamente os países que se tornaram mais poderosos, né, os impérios, na verdade, né, que se tornaram mais poderosos nesse período de fim da Idade Média e início da Idade Moderna, tá bom? E um grande marco que se tem de transição desses períodos é o capitalismo, né, em ascensão, e também as grandes navegações para outros continentes. E aqui nós temos a análise de que os países, ou seja, os impérios europeus, cada vez mais tiveram essas expedições marítimas para outros continentes como política econômica da época, ou seja, uma expansão capitalista para outros países, né? A busca de saber o que tinha, de explorar esses outros territórios, né? Economicamente, saber ali o que se poderia tirar proveito, né? Além de também, como já citado anteriormente, a expansão religiosa, né, e cultural. E dentro disso podemos observar que Portugal foi o primeiro, né, a conseguir escalonar essas viagens marítimas. Depois, logo após tivemos Espanha, né? E aí tivemos o contato de Cristóvão Colombo com a América, né? Ali por onde hoje conhecemos como a região do Caribe. E daí iniciou-se a colonização e a conquista da América por parte dos europeus. E esse mapa vai nos demonstrar justamente onde fica a América anglo-saxônica, que é justamente os países que têm como língua principal a língua inglesa, justamente pela sua colonização e forte descendência cultural com a Inglaterra. Apesar de no Canadá também ter parte de colonização francesa e também termos alguns falantes de língua francesa, mas isso são só em algumas províncias e em sua grande maioria se fala inglês, e em grande maioria desse território foi sim colonizado pelo Império Inglês.
Então essa vai ser a diferença para a América Latina, que foram em sua maioria colonizada aqui, começando pelo México, e também temos aqui a América Central inteira, e boa parte da América do Sul colonizada pelo Império Espanhol. E também vamos ter aqui o Brasil, diferenciando, sendo colonizado por Portugal. E o que esses dois impérios vão ter em comum? Espanha e Portugal. Os dois são falantes de línguas derivadas do latim. Então, por isso se dá o nome da América Latina. É por isso que, apesar de México fazer parte da América do Norte, ele não é considerado um país da América anglo-saxônica, e sim um país da América Latina, nessa divisão linguística da América. Também é importante ressaltar que a América anglo-saxônica se diferencia da América Latina, principalmente pela visão socioeconômica. Os países da América anglo-saxônica, ou seja, Canadá e Estados Unidos, são muito mais desenvolvidos economicamente e socialmente do que os países da América Latina. Então, essa divisão não é somente linguística, e sim também socioeconômica. E se tratando da América anglo-saxônica, né, temos aí claramente o Império Inglês, cada vez mais conquistando o território da América do Norte, né, principalmente ali onde temos hoje os Estados Unidos. Nós podemos observar que eles foram cada vez mais conquistando territórios na costa do que hoje é os Estados Unidos, né, e formando as chamadas 13 colônias. Muitas delas permanecem com os nomes dos estados, né, ou províncias que nós temos hoje no país americano, os Estados Unidos. Professor, mas por que eles foram justamente colonizando e conquistando essas partes costeiras, né, essas partes próximas ao Oceano Atlântico? É justamente pelo fator econômico. Como citado anteriormente, essas expedições marítimas para o continente americano tinham finalidade econômica, né? De busca de especiarias, ou até mesmo conforme você vai conquistando território e explorando as áreas, você quer expor a sua produção, né? Aqui no Brasil nós tivemos muito isso, não foi diferente nos Estados Unidos. Então, conforme foram expulsando os ameríndios, né, os índios americanos, e conquistando esse território, a Inglaterra também foi fazendo, o Império Inglês foi fazendo portos. Afinal, no século XVII, nós não tínhamos o avião ainda, então a forma mais rápida e econômica de escoamento de produção era através de expedições marítimas, através de escoamento marítimo dessa produção. E dentro do próprio Estados Unidos nós tivemos diferença de colonização. As colônias do norte tiveram como forma de colonização o povoamento, ou seja, o imigrante que chegasse ao país, a essa colônia do norte, e cultivasse ali naquela terra, ele era considerado o dono e poderia produzir ali naquele terreno, naquela terra. E nas colônias do sul eram cedidas essas terras, né? A terra era cedida por cultivação, e a motivação dessa cultivação era justamente gerar riqueza para a metrópole. Nesse caso é a Inglaterra, que metrópole, quando nós estamos se tratando de colonização, é justamente o país colonizador, o império colonizador. O que gerou certo descontentamento e certo desbalanço no desenvolvimento econômico entre as metrópoles do sul e as metrópoles do norte. E aí nós tivemos um certo descontentamento, né, justamente por parte das colônias do sul. E aí nós tivemos o processo de independência, principalmente dos Estados Unidos, e a expansão territorial também. Justamente, como citado anteriormente, as colônias do norte tiveram certo desenvolvimento econômico e certa independência da metrópole, o que fez com que cada vez mais eles tivessem a noção de que aquilo não era viável economicamente para eles, né? Continuar submisso a uma metrópole, o que gerou esse sentimento de que a independência era a melhor maneira econômica de suprir suas necessidades. Então começou-se, né, esse processo de independência dos Estados Unidos, e cada vez mais ele foi se expandindo para as outras nações, né, para outros países que foram conseguindo sua independência, né? E muito disso foi justamente incentivado pelo próprio Estados Unidos, que viu
uma motivação econômica para que isso acontecesse durante todo o território, né, americano. Afinal, ele viu que economicamente para ele foi muito interessante a sua própria independência. Então seria mais interessante ainda aos Estados Unidos ter países independentes ao seu redor. E assim como é sabido por toda a gente, né, como todo mundo sabe, os Estados Unidos ele não se dá somente com 13 colônias, né, com 13 províncias, ou seja, tivemos uma expansão territorial ao oeste e ao sul, a bem famosa expansão territorial dos Estados Unidos ao oeste. E aqui essa expansão territorial ela se deu através de guerras, de acordos comerciais e através até mesmo de compra de território de outros países vizinhos, tá bom? Aqui nós vamos ter as regiões americanas, né, que foram adquiridas. Aqui as antigas 13 colônias, né, e aí nós vemos essas expansões territoriais. Tratado de Versalhes, a Louisiana comprada da França, o Texas anexado em 1845, já teve inclusive algumas guerras que o Texas quis se separar dos Estados Unidos. A Califórnia e Novo México, cedidos pelo México, teve também um pequeno conflito, né, uma guerra para conseguir a anexação desses territórios. É por isso que muitas cidades desses estados aqui nós temos com nome em espanhol. Isso se dá justamente por fato de ser antigas províncias mexicanas, agora são americanas. Oregon cedido pela Inglaterra. E agora nós vamos acompanhar como foi a colonização e a independência e a formação territorial do Canadá, que também foi uma colônia inglesa no território americano. Já com o Canadá foi totalmente diferente. A coroa inglesa, vendo que perdeu a sua colônia americana, né, os Estados Unidos, ela decidiu por zelar mais ainda da sua outra colônia, o Canadá. Ou seja, deu mais autonomia aos colonizados, à sua colônia, ou seja, ao Canadá, e com isso ela conseguiu satisfazer e manter por muito tempo o Canadá como sua colônia. Então, o Canadá, de certa forma, ele só foi perder esse vínculo lá pela década de 30, em 1931, que ele veio perder esse vínculo oficialmente com a coroa. Mas até hoje nós vemos vestígios de que o Canadá tem uma boa reputação, tem uma boa relação com a Inglaterra, né, com sua coroa britânica. Já falando sobre as características populacionais do Canadá, o Canadá ele se assemelha até um pouco com o norte do Brasil, né? Mas fixamente ali voltando ao Canadá, ele vai ter uma densidade populacional bem baixa, né? Vai ter uma distribuição populacional desigual, ficando ali a fronteira próxima dos Estados Unidos com mais pessoas do que o restante do país. Ou seja, formando assim uma densidade populacional bem desigual para um país tão grande de quase 10 milhões de metros quadrados, com 37 milhões de pessoas, ou seja, muitos metros quadrados por habitante, né? Ou seja, tem bem pouca gente para esse país gigantesco que é o Canadá. E mais ainda, isso vai piorar mais ainda devido à sua desigualdade de densidade populacional. Já os Estados Unidos vai possuir uma população de 327 milhões de pessoas, segundo o censo de 2018, o que é considerado uma densidade populacional alta, afinal são 37 habitantes por quilômetro, que é considerado uma boa densidade demográfica, né? Uma boa densidade de quantidade de pessoas por quilômetro, nesse país que também tem proporções gigantescas no quesito territorial. E agora nós vamos observar aqui o mapa da densidade populacional de toda a América anglo-saxônica, ou seja, do Canadá e dos Estados Unidos. Aqui ao sul do mapa nós observamos os Estados Unidos, que vai ter uma densidade populacional bem alta. Nós podemos observar aqui que nessa área litoral, né, onde iniciou-se a colonização
americano nós vamos ter uma população maior, né, uma densidade populacional maior do que o restante do país. Porém, como já dito anteriormente, os Estados Unidos vai ter uma proporção de pessoas por quilômetro quadrado, por quilômetro bem igual, né? Não é tão desigual quanto a gente pode observar em vários países ao redor do mundo. Já o Canadá, nós podemos observar, como dito anteriormente, que aqui próximo à fronteira aos Estados Unidos, com os Estados Unidos, nós vemos uma densidade populacional alta, e já o restante do país, observamos aqui que está bem desigual, bem desproporcional. E com isso encerramos a aula.